Quer tu saibas ou não, todos nós temos um poder infinito. Muitas vezes este poder pode estar adormecido, mas ele continua a existir dentro de ti. Este poder que te venho falar aqui hoje mudou por completo a minha vida. E quem sabe pode mudar a tua também. Eu cresci e vivi no Porto Santo praticamente a minha vida inteira. Uma ilha pequena, com poucas oportunidades e com poucos habitantes também. Se a Madeira já é pequena e tem 250 mil habitantes, imaginem só o Porto Santo, com apenas 5 mil. Sim, eu sou de cá. E a verdade é que eu tenho muito orgulho de ser do Porto Santo, porque foi a ilha que me viu crescer. Foi a ilha que me viu dar os meus primeiros passos como empreendedora. E no dia 26/7/2014, eu pego no iPad que tinha lá em casa e crio o meu canal no YouTube. Com apenas um simples sonho: partilhar o meu conhecimento e ser mundialmente conhecida. E isto dito pela Bia de há 10 anos atrás. E desde criança que eu sempre fui diferente. Eu fazia vídeos, eu vestia-me a rapaz, eu era baixinha e continuo a ser baixinha, mas e por causa disto eu fui um pouco gozada e posta de lado. Mas, como devem imaginar, não foi isso que me fez desistir. Porque se há uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram, foi que devemos fazer sempre aquilo que nos faz feliz. E eu era muito feliz a fazer vídeos. Mas sabem aquela idade da adolescência em que nos tornamos mesmo chatos e teimosos? Sabem? Pois, eu também passei por isso. E por volta dos 16, 17 anos, eu parei de fazer vídeos. Eu parei de seguir o meu sonho. Porque os resultados que eu estava a ter não iam de encontro com aquilo que eu realmente queria. E foi aí que me frustrei e parei. E curiosamente, tudo o que eu tentei fazer daí para a frente não resultou. Porque eu estava claramente a desviar-me do meu propósito que nasceu comigo e se manifestou aos meus 8 anos. Fazer vídeos e comunicar. E quando eu me apercebo que eu estava a desviar-me do meu propósito, eu tive que agir rapidamente. Porque o caminho que eu estava a seguir não me estava a fazer feliz. E então, como é que eu passei da miúda de 17 anos que desistiu do seu sonho para hoje a pessoa que segue o seu sonho? Faz aquilo que é feliz a fazer e principalmente está diretamente ligada com o seu propósito. Certamente todos nós aqui nesta sala temos todos os motivos para desistir. Esta vozinha cá dentro, que quase parece um megafone, a dizer: desiste, não és capaz, és inútil, não vai correr bem. Eu também tenho esta voz. Tu também tens esta voz. A pergunta é: de onde é que estes pensamentos vêm? E como é que nós conseguimos travar estes pensamentos? E o melhor exemplo que eu vos consigo dar para exemplificar isto é o exemplo do copo com água. Nós, quando somos mais novos, quando tinha mais ou menos 8 anos, a nossa essência, a nossa criatividade, o nosso propósito, o nosso chamado está ali à flor da pele. É como a água, clara, translúcida. Mas, à medida que a vida foi acontecendo e o tempo foi passando, as inseguranças, a ansiedade, as preocupações, a pressão das redes sociais, os medos, os pensamentos intrusivos foram dando cabo da nossa clareza. E deu cabo da minha clareza. Se bem que eu fiquei como no terceiro copo, perdida, sem clareza, inundada de pensamentos que não servem para nada.
E nós somos constantemente inundados por pensamentos e informações novas a toda a hora. E os pensamentos também têm que ser filtrados. São como umas poeiras. E eu só comecei a filtrar realmente estas poeiras, sabem quando? Quando eu saí da ilha. Quando eu fui atrás. Quando eu procurei as minhas próprias oportunidades. E para isto eu tive que aprender a ressignificar aquelas poeiras que sujaram a minha água. Tive que aprender a ressignificar e principalmente de impedir que novas poeiras contaminem a água que já estava limpa. E então o que é isto, ressignificar? Uma palavra ressignificar? O que é isto, afinal? Ressignificar é o simples ato de dar um novo significado a pensamentos e a acontecimentos através da nossa perspectiva. E eu, à medida que fui fazendo isto ao longo do tempo, eu apercebi-me que havia alguns passos para acontecer a ressignificação. E eu quase fiz isto de forma inconsciente, mas eu agarrei nesses 3 passos e hoje eles estão aqui no quadro. Identificar, cancelar e substituir. Estes foram os 3 passos que mudaram por completo a minha vida. Quando um pensamento nos vem à mente, nós devemos sempre perguntar-nos: este pensamento define-me realmente? Se ele não te definir, devemos passar para o passo número 2, em que medimos o pensamento e perguntamos: este pensamento ajuda-me ou limita-me? Se ele te limitar, passas para o passo número 3, substituir. E perguntas: como é que eu posso transformar este pensamento intrusivo num pensamento construtivo que realmente me ajude? E foi isto que eu fiz para mudar a minha vida. E o melhor exemplo e mais recente exemplo que eu vos posso dar é que há cerca de 10 minutos atrás, eu estava ali atrás, antes de entrar neste palco, com medo, com dúvidas, e a minha mente começou-me a encher de pensamentos intrusivos, do tipo: não vai correr bem, vais-te enganar, vais-te esquecer de alguma coisa, desiste. A minha mente começou também a autossabotar-me. E aquilo que eu fiz foi identificar: primeiramente, este pensamento não me define. Eu não sou o tipo de pessoa que tem pavor de vir para o palco, muito pelo contrário. E depois que identifiquei que este pensamento não me define, passei para o passo número 2, cancelar, em que vamos medir. Ok, ter medo de dar esta palestra vai-me ajudar a ter uma palestra melhor ou vai-me limitar? Óbvio que me vai limitar. Portanto, se ele não me define e se ele não me ajuda, vamos cortar esse pensamento. E passamos para o passo número 3, substituir. E em vez de eu encher a minha mente com pensamentos intrusivos, porque é que eu não fico repetidamente a dizer algo construtivo que me vai ajudar? Como: muito obrigada por poder partilhar a minha mensagem e inspirar pessoas. Percebem a diferença? Isto é ressignificar. Porque o que limita os teus resultados não é a tua condição. É a tua mente que limita os teus resultados. São os teus pensamentos que limitam os teus resultados. Portanto, da próxima vez que te aperceberes que a tua mente está a encher de pensamentos intrusivos que não servem para nada, lembra-te. Identifica, cancela e substitui. E no dia 1 de fevereiro de 2024, eu fiz um desafio comigo própria e comecei a publicar todos os dias nas minhas redes sociais. Este foi um desafio pessoal, sem data de fim, para me mostrar o quão longe eu poderia realmente ir. E sem-me aperceber, eu publiquei todos os dias durante um ano. Durante um ano que eu publiquei todos os dias. E até hoje faço isso. Mas então, como? Porque ressignificar é isto. É pegarmos num pensamento, desconstruí-lo e dar um novo significado. E em vez de eu olhar para este desafio como algo muito grande, do tipo publicar todos os dias durante um ano,
um objetivo gigante. Por que não desconstruir este objetivo e pensar em publicar hoje? E não só ressignificar o objetivo, mas também o pensamento associado a esse objetivo. E sempre que eu me lembrava deste desafio, a minha mente dizia assim: publicar todos os dias? Mas tu só podes ser louca. Isso é impossível. E aquilo que eu fiz foi, identifiquei que este pensamento não era meu, eu cancelei e substituí para algo como: isto vai dar-me imenso repertório e vai mostrar-me o quão forte sou. Isto é ressignificar. Porque nem tudo é perfeito. Nem tudo corre como nós gostaríamos que corresse, não é? E houve dias mais difíceis, como no dia em que eu cheguei aos 10.000 seguidores. Eu estava na Eslováquia, no meio das montanhas, a publicar todos os dias, quase sem rede e sem internet, e ainda doente. Mas como devem imaginar, também não foi isto que me fez desistir. Porque eu sabia perfeitamente que se eu me focasse nos problemas, eram os problemas que se iriam expandir. Eu não fiquei a reclamar da minha situação. Eu não fiquei, não tenho rede, que se lixe os vídeos. Não. Eu foquei-me naquilo que eu podia mudar, que era a solução para resolver o problema. A oportunidade de resolver o problema. Porque se eu me focar nas oportunidades, as oportunidades vão se expandir. E quando eu estava na Eslováquia, aquela dificuldade de não ter rede, mal ter internet e estar doente, era uma dificuldade grande, que me estava a impedir de publicar todos os dias, que era o meu objetivo. Mas eu lembrei-me que nós temos um poder de dar às dificuldades o seu devido tamanho e proporção. Não é a dificuldade que se autodefine como grande. Somos nós que temos o poder de autodefini-la. Portanto, mesmo que tu tenhas uma dificuldade muito grande na tua vida, lembra-te que tu podes sempre agarrar nela e diminuí-la. Porque tu é que tens esse poder. E eu, quando estava na Eslováquia e fiz isto quase de forma inconsciente, e hoje entendo perfeitamente que aquilo que fiz foi uma ressignificação. E eu não sei quanto a vocês, mas a minha mãe tem pavor de aranhas. E sempre que aparecia uma aranha lá em casa, a minha mãe, em vez de tirar a aranha de casa, ela era mais provável de sair de casa. Mas à medida que nós fomos ressignificando o surgimento destas aranhas, tudo ficou muito mais leve. E nós, em vez de vermos a aranha como um símbolo de medo, um símbolo tenebroso, nós começámos a ver a aranha como um símbolo de dinheiro. Curioso que se nós fazemos este exercício com as aranhas, e um exercício tão simples que resulta, porque é que nós não fazemos este exercício com problemas reais da nossa vida? E porque a nossa mente é uma máquina de reclamações e de pensamentos negativos. E esta é a nossa natureza. E a única forma de nós combatermos esta nossa natureza é agradecendo. Mesmo quando estava na Eslováquia, em vez de reclamar da minha situação, eu agradeci pelo que tinha. Em vez de algo do tipo, estou cheia de trabalho, não tenho tempo para nada. Não, vamos agradecer e realmente focar no que interessa. Muito obrigada por ter projetos que me desafiam a ser uma pessoa melhor. Em vez de odeio acordar cedo, estou super cansada, queria dormir mais. Não, muito obrigada por ter mais um dia incrível pela frente. Isto é ressignificação. Porque as coisas aparentemente más que nos acontecem não são obrigatoriamente más. Porque tudo depende da nossa perspectiva. E quando nós começamos a ressignificar o surgimento das aranhas para, em vez de serem algo de medo, ser dinheiro, os nossos comportamentos também mudaram. E nós começamos a ficar felizes por ver uma aranha. E, consequentemente, os nossos resultados
também mudaram e começámos a ver mesmo mais dinheiro. Portanto, se tu queres mudar os teus resultados, muda primeiro a tua perspectiva. E se queres ter mais dinheiro, começa a ver as aranhas como um símbolo de dinheiro. E já repararam que todos nós vivemos no mesmo mundo, mas todos vivemos em mundos diferentes? Porque todos temos perspectivas diferentes. Todos somos únicos. E a tua próxima grande oportunidade pode estar mais perto do que tu imaginas. Porque tudo depende de ti. Da tua perspectiva. Do filtro pelo qual filtras a tua água. Da lente pelo qual vês a tua vida. Tudo depende de ti. Mudar de perspectiva também é uma oportunidade. Ressignificar é uma oportunidade. E eu pergunto-te, e agora? Como é que tu vais ressignificar os desafios da tua própria vida e filtrar o teu próprio copo? Muito obrigada.